A Graça mandou, tá? Boa tarde. Sabemos que a salvação é individual, mas nós, mães, quando oramos pelos nossos filhos, Deus concede misericórdia e graça a eles? Ela está perguntando, fazendo uma pergunta, né? Sim, nós podemos rezar por qualquer pessoa, né? Quanto mais por nossos parentes, nossos filhos, né? Mas não só rezar, mas também dar um exemplo e também dar uma boa educação, né? Isso aí é necessidade, é uma coisa muito importante, e os pais deveriam se preocupar mais com isso, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia, os pais acham que os filhos assim vão crescer de qualquer jeito e vão. O importante é dar bastante estudo para eles terem uma boa faculdade, para eles depois ganharem bastante dinheiro. Então não se preocupam com a formação cristã, com a questão espiritual, e depois essas crianças, esses jovens se perdem e eles pensam, agora o que nós vamos fazer? Vamos só rezar porque não tem o que fazer. Mas quando era pequenininho, que tinha que ter educado na religião, obrigado a rezar, obrigado a ir na missa, obrigado a viver os mandamentos, isso não fez. Aí depois que cresce, aí é muito difícil, né? E tem que rezar muito mesmo. Nós temos outra pergunta aqui também, da Graciele. Ela está agradecendo a live. Obrigado pela live. Como podemos nos proteger das forças do mal neste mundo? Eu acho que a gente até respondeu isso no início da live, né? Quando eu perguntei sobre o que aconteceu comigo hoje, né? Sim. Então, Graciela, é isso, como nós explicamos, né? Principalmente a oração, o jejum, mas também evitar o pecado, evitar todos os caminhos que desagradam a Deus, porque nisso o demônio ganha mais poder sobre nós, né? Sobre tudo isso. Evitar qualquer coisa que seja de contaminação espiritual. Ou, por exemplo, tatuagens, piercings, músicas de rock, coisas satânicas consagradas ao demônio, né? Ou participação em coisas de espiritismo, macumbaria, feitiçaria, magia, todas essas coisas. Tudo isso atrai a contaminação espiritual. Depois que a pessoa tem a contaminação espiritual, é muito difícil ela sair daquilo. Então, melhor é evitar tudo aquilo que pode levar a pessoa a ter um fluxo do diabo trabalhando na vida dela depois. E agora a gente tem as que mandaram durante a live aqui já, que nós fizemos uma implementação, né, Frei? E agora, durante a live, as perguntas do Live Tip já chegam no chat do YouTube. O Alton mandou 1000 sats. Frei, qual o seu... não sei se o senhor quiser responder sobre isso, mas obrigado, Alton. Frei, qual o seu posicionamento com relação à condição política atual do Brasil? Então, nós temos também vários vídeos no nosso canal que a gente comenta sobre essa questão aí, numa perspectiva da religião, né? E a gente explica isso, que o que nós temos hoje é uma república. Essa república não é comprometida com Deus, nem com a verdade católica. E o sistema republicano, que eles chamam de democrático, também é totalmente corrompido. Então, de uma forma ou de outra, sempre eles vão estar fazendo as coisas que vão ser contrárias a Deus e contrárias ao verdadeiro bem da nação brasileira. Então, a gente percebe que a esquerda é um braço desse mecanismo do mal e a direita é o outro braço. Então, os dois ali ficam fingindo que estão brigando, mas na verdade todos estão ali repartindo o bolo e respeitando o que eles chamam de república democrática, que na verdade não é nem democrática e nem uma república, porque não é uma coisa do povo, é uma coisa de algumas elites que estão ali dominando e comandando aquele sistema para que o mundo inteiro esteja, de certa forma, coligado,
né? Porque, na verdade, isso não é um sistema brasileiro, isso é um sistema mundial que foi implantado através da Revolução. Então, a gente não vê nenhuma esperança nisso. O que realmente pode resolver a situação do Brasil e do mundo é justamente voltar ao sistema do antigo regime, como eles chamam, né? Que é aquilo que a gente tinha antes, na época antiga da monarquia, nas épocas cristãs, que estavam baseados no direito divino. Não uma monarquia liberal, que também não serve para nada, mas uma monarquia no direito divino. Absolutista. Por que absolutista? Porque Deus é que governa o povo através do rei. Então isso aí é uma coisa que para as pessoas é uma coisa assim ridícula, nojenta, desagradável, mas é a verdade, né? E a única coisa que realmente funciona, por mais que em tudo aquilo que acontece do ponto de vista humano, nós temos também os erros, as falhas, né? Mas o sistema em si, ele tem a sua lógica, porque ele está alicerçado nesse princípio, vamos dizer assim, de que a sociedade inteira tem que ter uma unidade no sentido de trabalhar para a glória de Deus. Enquanto que a República diz, não, simplesmente nós trabalhamos para o bem comum. Não, mas não é o bem comum simplesmente, é a glória de Deus e o bem dos seres humanos. Primeiro a glória de Deus, depois o bem dos seres humanos. Ele não botou o nome, mandou 2.000 sats. Eu não sei se ele está fazendo um comentário, se ele está... Levanta os olhos para os montes. O salmo, né? Está comentando, né? Esse é o salmo. Diante da pergunta anterior, obrigado pela pergunta. Diante dessa pergunta, eu tinha feito aqui a anterior, né, sobre a geopolítica, que o senhor conhece bastante, né? Como o senhor está vendo essa questão dessa taxação que os Estados Unidos está fazendo, assim, de forma, né, jogando para tudo quanto é lado? E ontem o Brasil, não sei se o senhor sabe, o Brasil foi atingido também, né? Nós fomos atingidos aqui também com isso. Mas o ponto que eu quero levar não é nem esse ponto pueril, essa coisa de que fica, né, direita e esquerda, né? Mas um ponto mais amplo, que isso poderia provocar uma terceira guerra mundial, que, ao meu ver, ela já existe, só falta ser declarada oficialmente? Não, porque essas coisas não são feitas, ao contrário do que as pessoas pensam. Essas guerras são todas elas são programadas, elas são coisas que não é como assim a gente imagina, porque agora esse país se sentiu prejudicado, agora ele vai atacar os Estados Unidos. Não existe isso. Isso é pura historinha. Nada disso existe nesse nosso mundo. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra foram todas planejadas antes. Todos aqueles países que diziam que eram inimigos, na verdade, eles estavam sendo todos guiados pelo mesmo grupo, né? Que dizia, você vai atacar tal, porque nós temos que destruir isso, depois nós temos que ganhar aquilo, depois tal país tem que pedir dinheiro emprestado para a gente poder segurar mais aquele país, depois manter aquele outro ali dessa forma, destruir tal coisa nesse lugar. Então, isso é tudo planejado. E essa terceira guerra mundial, isso aí não faz o menor sentido, né? Porque eles não têm necessidade mais de fazer guerras. Aí que está. A guerra é uma coisa que traz vantagens do ponto de vista dessa geopolítica aí de reorganização para essa nova ordem, mas ela traz também muitas desvantagens, entendeu? Então, o sistema mundial não tem interesse de fazer guerra, pelo menos guerras mundiais. É simplesmente interesse de manter mais ou menos alguma coisa. Então, algumas guerras, ou guerras civis e tal, não são provocadas pelo sistema, como é o caso, por exemplo, da guerra em Israel, mas elas são resultado de respostas que certos grupos ou certos países dão para decisões do sistema, entendeu? Então, por exemplo, o sistema decidiu fazer o Estado de Israel. E isso trouxe consequências. Por quê? Porque ali havia uma nação, havia um país organizado, havia pessoas que estavam vivendo ali.
Então, como que você vai do dia para a noite fazer um país artificial em cima do outro? Então, isso daí não vai ser fácil, né? Ainda mais se eles querem fazer isso da noite para o dia e ainda por cima tirando as pessoas de onde eles viviam e transferindo aquela população, ao invés de esperar que a coisa tenha pelo menos um mínimo de acordo. E eles não esperam. Eles vão expulsando, vão tirando, vão matando e depois não querem que haja uma reação de outras pessoas ali, de outros países que vêm querer dar retaliações para Israel, entendeu? Então, quer dizer, tudo é assim. O sistema, ele comanda, planeja as coisas e depois, quando alguma coisa sai fora do sistema e daquilo que eles gostariam que acontecesse, então eles ainda trabalham com a imprensa para poder destruir a imagem daqueles grupos ou daqueles mecanismos ali que estão agindo de forma contrária àquilo que é do interesse dessa nova ordem, entendeu? Sim. Dentro mais ou menos dentro desse tema aí, tá? Hoje, como nós falamos antes, aí eu não gosto de falar outros nomes, o diabo, ele, ele, sei lá, ele tava por aqui rondando e não queria que a gente fizesse essa live. Eu esqueci de botar transmitir no Instagram, por causa que. Mas aí até não me preocupo muito, porque eu acho que é o aplicativo mais diabólico de todos esses aqui que a gente está usando nesse momento. Tá? Mas dentro dessa linha, esse ano teve o encontro do Clube Bilderberg de novo, né? Mais uma vez, todos os anos eles fazem, né? E, de novo, o tema foi despopulação. Como que o senhor enxerga, eu sei que o senhor entende bastante disso, como que você enxerga esse pessoal lá? Isso daí é uma campanha fortíssima que eles fazem, né? Porque, na verdade, eles querem aproveitar, tem muitos países que eles querem aproveitar a mão de obra desses países, por exemplo, na China, por exemplo, né? As coisas são mais baratas, por quê? Porque eles aproveitam que ali tem muita gente. Mas, hoje em dia, que eles já percebem que eles têm mais pessoas do que eles precisam, né, vamos dizer assim, para manter essa mão de obra básica que precisa ir para tocar o mundo, então eles vão querer reduzir a população, principalmente dos países católicos. Né? Por quê? Porque os muçulmanos não param de ter filhos, mas os católicos já não têm mais filhos, principalmente aqui na Europa. Então, quer dizer, as pessoas vão não só fazer uma despopulação, mas também uma troca de população para tirar os cristãos, os católicos e manter ali somente muçulmanos ou pessoas que vão estar ali só para aproveitar ali do conteúdo comercial e financeiro daquele lugar. Então, isso é muito preocupante, porque nós estamos vendo que as pessoas estão perdendo as raízes, elas estão perdendo o vínculo com aquilo que elas são, daquilo de onde elas vieram e o sentido da vida delas. Então, tudo isso está sendo cada vez mais dissipado e nós estamos chegando num tempo onde as pessoas vivem somente para consumir. Eles não sabem mais nada, não sabem fazer mais nada. Eles só sabem consumir. Não, eu tenho que estar 24 horas consumindo, ou trabalhando para ganhar o dinheiro, aí quer trabalhar o menos possível, e contrariado. Por quê? Porque ele quer ganhar o mais possível, porque uma vez que ele ganha o mais possível, trabalhando o menos possível, aí ele vai ter condição de consumir mais, entrar no modo de diversão perpétua e de prazer perpétuo, para ele poder viver o mínimo, né, do limite de 1 grau acima da depressão. Então quer dizer que esse é o retrato do homem moderno. Entendeu? Então, quer dizer, uma coisa assim, fora do normal. Uma coisa triste, mas é a realidade. Enquanto que antigamente as pessoas tinham gosto de trabalhar, tinham prazer de viver, não o prazer de consumir ou de buscar coisas erradas, mas o prazer de viver uma vida honesta, uma vida saudável, uma vida santa, e ao mesmo tempo trabalhando, construindo, desenvolvendo. Né? Hoje em dia não. É tudo para o mal. É tudo para cada vez mais se afundar numa lama, numa ignorância
e num completo descaso do passado, do presente e do futuro. Então esse é o retrato da situação e você vai ver que isso aí vai levar o mundo para o colapso. Sim. Dentro desse assunto, a Andressa já mandou um live tip aqui, a Andressa também. Daqui a pouquinho eu já coloco pro Frei. Dentro desse, mais ou menos, eu vou. Porque nesse grupo que estava lá reunido, decidindo isso aí, tem algumas empresas que começaram a adquirir Bitcoin, né? Uhum. Que antigamente eles falavam mal e agora eles falam bem. Uhum. Na nossa última entrevista, o senhor me disse uma coisa que me deixou muito pensativo, né? Uhum. Que no futuro a gente vai ter que pedir, tipo, que favor para poder comprar as coisas. E lá na última vez que a gente se viu, eu lhe dei um livro, né? Eu acho que provavelmente o senhor não deve ter lido, mas eu acredito, eu tenho pesquisado, não que é uma coisa que eu tenha certeza, tá? Não, eu só quero deixar claro aqui para todo mundo depois não ficar dizendo, o Leandro isso, o Leandro aquilo. Mas que essa transação em Bitcoin, ela pode dar um tempo a mais para nós, e daqui um pouquinho, como o senhor disse lá, vamos ter que pedir favor para uma ou outra pessoa. Como o senhor pensa sobre isso? Pode ser que facilite, né? De qualquer forma, nós vamos entrar naquele sistema, como está descrito no Apocalipse, que quem não tiver a marca da besta não vai conseguir comprar ou vender. Ou pelo menos vai ter muita dificuldade. Né? Nós podemos até usar um outro tipo de moeda virtual, mas tudo que é virtual vai ser facilmente manipulado ou vai desaparecer muito facilmente. Então, o que vai valer mesmo é o trabalho, o alimento e a terra, né? E a propriedade. E nisso, se a pessoa conseguir manter essas coisas, ela sobrevive. Agora, se ela não tiver isso ou não conseguir manter isso, e ela não quiser entrar em impacto com o número da besta, então ela vai, com certeza, passar muita necessidade, entendeu? Então, é num nível tal, eu não acredito que vai ter gente que vai morrer de fome ou que vai, assim, ficar num estado de penúria, né? Porque, de uma forma ou de outra, as pessoas vão conseguir se virar, né? Isso eu acredito que sim. Mas vai ser muito mais difícil. Então, pessoas que hoje têm muito dinheiro, se eles não entrarem nessa lógica aí, eles vão perder. Tá? Então, De felizmente. certo modo, no Brasil, esse ano, nós estamos vivendo mais ou menos isso, porque a gente tem que tá tendo que deixar de comer carne para comer frango, né? A gente já está entrando numa que as pessoas não reparam, né? As pessoas vão vivendo a Porque vida ficou a vida tão cara que e as não. pessoas já não aguentam mais. Eles não estão tendo condição de manter um padrão de vida. Eu vou botar a pergunta da Andressa aqui. Andressa, muito obrigado, Andressa. Frei, como entender esse movimento do Leão XIV celebrando a missa em latim, utilizando a consagração do rito verdadeiro por vós e muitos na missa do Paulo VI, isso? Sim. Então, Andrés, a missa do Paulo VI, quando é celebrada em latim, a consagração não muda. Né? Aquilo ali fica por pro vobis et pro murtis. Né? Então, isso daí, os outros falsos papas todos fizeram isso também. Né? Mesmo Francisco celebrou muitas vezes em latim. Só que é o rito de Paulo VI, que, como a gente sabe, é um falso papa, é uma missa que não é aprovada pela Igreja Católica verdadeira, que contém muitos erros, porque ela é uma missa feita pelos protestantes. Não foram católicos, não foram santos que fizeram essa missa. Foram protestantes que foram convidados no Vaticano para fazer a missa no modelo deles, né? Como os anglicanos, por exemplo, e pastores luteranos. Né? Então são eles que são os autores
juntamente com alguns monges beneditinos, que eram muito influenciados pelo movimento litúrgico, e tinha mais outros padres, né, de outras congregações, que se reuniram, fizeram ali esse movimento, liderado por um maçom, né, que estava ali trabalhando no Vaticano, e eles produziram essa missa. Então, mesmo que a pessoa chegue ali e faça a missa em latim, ou consagre usando a fórmula que de todo jeito não vai ser traduzida diferente, né? Então, nas traduções eles põem por vós e por todos, mas no original em latim eles nunca ousaram fazer isso, né? Que isso é mudar o próprio evangelho. Então, na hora de traduzir, eles têm uma desculpa de dizer assim, não, mas na nossa tradução as pessoas não entendem o que é muitos, então eles têm que colocar todos, entendeu? Sempre eles dão essas desculpas. Mas no original eles não vão mudar. Mas, igual, não é a missa católica. Leão XIV, para ser um papa verdadeiro, teria que celebrar a verdadeira missa. E não só isso, teria que obedecer o Leão XIII, que é, segundo ele, é antecessor dele, mas não é, né, porque ele não obedece o que o Leão XIII mandou fazer, não obedece o que os outros papas mandaram fazer, e celebra uma missa falsa que um falso papa criou. Então, não tem como a gente defender isso. Eu tenho depoimento para dar, pessoal, que eu fui eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, né? Eu fiz tudo essas coisas que preciso. Eu confesso que eu não sou um católico turista, né? E eu fui numa missa, duas missas que o Frei Tiago fez, e é completamente diferente. Tá? É algo que conecta a gente com Deus mesmo. A diferença é enorme. Até no último encontro, eu falei com o Frei, perguntei para ele, né, por que nos ensinaram errado. Mas para quem não sabe como é a missa tradicional, tridentina, né, o senhor podia explicar um pouco aí para o pessoal entender como é e por que ela representa ser algo assim que nem eu, né? Eu tenho 51 anos, eu vou fazer 51 anos. Uma coisa que eu sempre faço questão de explicar, Leandro, é isso, né? É até importante esse seu testemunho, porque o pessoal tem muito aquela obsessão de dizer assim, mas eu não entendo latim. Né? As pessoas já começam assim, mas eu não entendo latim. Mas quem parte desse tipo de raciocínio não entende nada do catolicismo, não é nem questão de entender o latim, ela não entende nada. Nem o português ela não está entendendo, ela não está entendendo nada. Porque a questão é que a missa não é para ser entendida. Né? Quando você entra num avião, você não tem que se sentar na cabine do piloto para você voar naquele avião. E se você entrar na cabine do piloto, você vai dizer, eu não entendo nada desses aparelhos aqui. Aí o piloto vai dizer para ela, minha filha, você não precisa entender nada disso. Você só senta na sua cadeirinha, põe o cinto de segurança e fica quietinha. Tá? Fica lá quietinha, espera terminar o voo, depois você vai dizer se o voo foi bom ou se o voo foi ruim. Concorda? É a mesma coisa. A missa é assim. Você não está ali para ser um protagonista de nada. E a Igreja Católica verdadeira nunca disse que um fiel tem que participar da missa. A Igreja sempre disse que o fiel tem que assistir à missa. A Igreja Católica verdadeira falou assim, você tem obrigação de assistir à missa. É ponto final, não é mais nada do que isso. Assistir à missa significa você estar presente. Só isso. Ficar quieto ali no lugar e esperar terminar. Só isso. Porque quem faz a missa, quem celebra a missa é um sacerdote. Então já começa por aí. Primeiro, a pessoa não tem que entender o que está fazendo. E ela tem que estar ali simplesmente com o espírito voltado para Deus, numa atitude assim, estou aqui, como se eu estivesse no Calvário, sendo solidário à cruz de Cristo, ao que ele sofreu no Calvário por amor a mim. E o sangue dele que está sendo derramado no altar, eu quero que seja aspergido sobre mim, para que a minha vida seja purificada dos meus pecados e para que eu tenha força de vencer o mal e me salvar e chegar na vida eterna. Pronto. Se a pessoa não crê que o sangue de Cristo está no altar, o que ela mais que ela quer? Ela quer bater palma? Ela quer dançar o frevo? Ela quer fazer o quê? O sangue de Cristo está no altar.
Então basta isso para eu poder ter todo o amor, toda a veneração e ficar ali esperando, né, essa consagração desse sangue e ainda receber depois a comunhão do corpo e sangue de Cristo. Então é uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, tão intensa. Por que a pessoa ainda vai querer entender qual que é a língua? Ou querer entrar ali para... Não, eu quero fazer a leitura. Não, eu quero cantar não sei o quê. Não, fica ali, reza e contemple a morte e a ressurreição de Jesus. Então, isso é o catolicismo. Agora, hoje em dia, eles inventam todas essas coisas, por quê? Porque eles não têm mais fé. Porque se eles tivessem fé, eles iam valorizar o que está acontecendo na missa e iam ficar todos absorvidos, né? Igual a Vossa Caridade diz, né, que percebeu uma atmosfera, um clima de graça e tal, mas é isso. Quando a pessoa está com a fé e ela entra nessa celebração com esse espírito de fé, a pessoa sai dali e fala, meu Deus, eu estava no céu. Parece que não foi 1 hora, 1 hora e meia, foi 5 minutos, porque tudo passa muito rápido e você se envolve ali e de repente quando você vê, você está rodeado de uma atmosfera divina. Entendeu? Porque é isso que acontece. A celebração da igreja é uma atmosfera divina. Não, eu, assim, gente, se vocês puderem, né, acompanhem o Frei, e procurem na cidade de vocês aonde que tem uma missa, porque é algo completamente diferente do que eu aprendi. Eu vou fazer 51 anos daqui a um mês, tá? Eu nunca tinha sentido o que eu senti naqueles 2 dias. E agora há pouco eu vi um vídeo até de um padre dançando numa igreja, e o senhor acabou de falar, né? Eles querem bagunçar a cabeça da gente, porque esse é o propósito, né? Bagunçar a cabeça da gente para a gente não acreditar mais em Deus. E parece que eles estão conseguindo fazer isso com maestria, porque se os padres, se um padre pega e faz isso na missa, dança, pula, uma freira também, né? Então, assim, como a Graciele mandou aqui antes, que é a minha irmã, né? Ela é minha irmã e eu tenho que mandar um beijão para ela. A salvação é individual, né? Então a gente precisa seguir isso para. Eu vou botar outra pergunta aqui, Frei. Nós estamos chegando a 48 minutos, né? O Matheus Elui mandou R$1. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Frei, de acordo com Apocalipse 17, o Robert Prevost seria o 7º rei e que a vinda de Cristo pode ser em 2028, 70 anos depois de Pio XII. Eu não entendo nada disso, né? Eu sei que o senhor deve entender. Sim. Não, mas tem uma lógica, né? Nada impede. Agora, a gente também pode dizer que a igreja pode ser renovada sem que haja a vinda de Cristo, né? Tem essas duas interpretações. Pode ser que a vinda de Cristo seja só no fim do mundo, e agora em 2028 o que começa a acontecer é a renovação da igreja, ou então a manifestação do anticristo. De todo jeito, essa lógica dos 70 anos, como tem lá também descrita no profeta Daniel, é algo que deve se considerar, né? Eu acho que tem que se prestar atenção nisso. Agora, se esse Prevost é o 8º, 7º rei, né? Isso é também uma interpretação, né? Eu mesmo já fiz um vídeo dizendo isso. Porque, de fato, eles não são papas, mas eles são reis. Isso é interessante. Eles não são papas, mas eles são presidentes, ou pode-se dizer mesmo reis. Reis de onde? Desse império aí do Vaticano, né? Porque é um império. Então, um papa, na verdade, ele é rei enquanto dono daquele império,